Olá, meus amigos. Primeiro ano, conforme eu tinha já alertado vocês nas lives, as últimas lives, eu faria esta gravação para dar um reforço quanto à matéria que vai cair na V2 dia 3 de junho, na quarta-feira que vem. Está bem próximo já. Então vamos lá. Primeiro ano, conteúdo, nós combinamos aqui, página 20, módulo G3. O tema é ocupação do espaço brasileiro. Então, nesse módulo, a gente comenta sobre a chegada dos portugueses ao Brasil em 1500, lembrando que pelo Tratado de Tordesilhas, em 1496, Portugal e Espanha, 1494, 6 anos antes da chegada de Cabral, Portugal e Espanha assinam o Tratado de Tordesilhas, que estabelece o limite das terras portuguesas e das terras espanholas na América do Sul. Portugal não se interessou muito pelo Brasil quando aqui chegou. Por quê? Porque para Portugal, o que interessava mais na época era o comércio com as Índias. Lembra aquela velha história das grandes navegações? Colombo descobrindo a América, na verdade procurando um caminho alternativo para as Índias. Interessava muito mais o comércio com as Índias para Portugal do que o Brasil. Precisou 32 anos depois para que depois a expedição de Martim Afonso de Souza chegasse e fundasse a Vila de São Vicente. Lembrando que São Vicente não é a primeira cidade do Brasil, é a primeira vila. A primeira cidade é Salvador, que também é a primeira capital do Brasil. Em 1532, aí sim, o governo português estabeleceu as feitorias, que foram os primeiros portos onde atracavam os navios portugueses e que também serviam de pontos de patrulha contra os contrabandistas do pau-brasil. Lembrando que o pau-brasil foi o primeiro produto da economia colonial do Brasil, não a cana-de-açúcar. Então era necessário essas feitorias para que estrangeiros como os franceses, ingleses e holandeses não saqueassem o Brasil do seu produto maior, que era na época o pau-brasil. Martim Afonso de Souza foi escolhido capitão-mor, com a função de coordenar esse projeto. Tinha o poder de distribuir concessões não hereditárias de terras, conhecidas como sesmarias, entre os colonos que o acompanhavam com o objetivo de explorar a terra e estabelecer a sua ocupação. Mas foi a partir do estabelecimento das capitanias hereditárias, grandes extensões de terras distribuídas a empreendedores portugueses, os fidalgos portugueses, e realmente teve início a ocupação e delimitação do atual território do Brasil. Então, as capitanias hereditárias foram um meio de Portugal fincar sua bandeira no Brasil e dizer: essa terra aqui é nossa. A ocupação do território que hoje corresponde ao Brasil não ocorreu de maneira pacífica, é bom lembrar isso. Inicialmente houve conflitos entre colonizadores e os índios que aqui viviam. Depois entre Portugal e Espanha, as metrópoles que dominavam praticamente toda a América do Sul, e finalmente entre os países que estavam em formação, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Além dos conflitos, o território também foi definido em tratados negociados com alguns países que atualmente fazem fronteira com o Brasil. Para efetivar essa ocupação, os portugueses usaram de todo o seu poderio, armas de fogo e também destruição cultural dos povos que ocupavam essa área, valendo-se de uma cultura que se dizia superior, no caso, superior à dos índios. Além disso, as doenças dos brancos vitimaram um grande número de nativos que não possuíam defesas orgânicas contra doenças como gripe, cachumba, varíola, etc. Então os índios, coitados, não tinham defesa contra essas doenças trazidas pelos portugueses, pelos brancos. Os nativos indígenas foram utilizados inicialmente como mão de obra na extração de madeira em todo o litoral, mas a implantação da atividade de cana-vieira, que foi o segundo produto colonial do Brasil, a cana-de-açúcar, e o desenvolvimento do tráfico negreiro, que
que era uma atividade muito lucrativa, levaram a metrópole a substituí-los pelos africanos. Os índios foram vítimas de um verdadeiro massacre. Aqueles que ocupavam áreas próximas ao litoral e sobreviveram foram expulsos para o interior. No processo de colonização, suas terras foram sendo ocupadas com a implantação das sucessivas atividades econômicas, de forma que poucos povos resistiram a esse contato. Bom, mas efetivamente, né, para o Brasil ser o tamanho que é hoje, foi necessário o estabelecimento de missões chamadas bandeiras. Os bandeirantes, que eram os grandes articuladores das bandeiras, né, essa alternativa ofereceu melhores resultados, né, que eram expedições que buscavam riqueza no interior. O apresamento de indígenas e a busca de metais e pedras preciosas foram os principais objetivos das bandeiras. No início do século XVII, com Portugal, sob domínio espanhol, a Holanda investiu no comércio de mão de obra africana e desorganizou o tráfico português. O fluxo de escravos negros para algumas regiões da colônia diminuiu e renasceu de novo o interesse pela escravização do indígena. Quando o tráfico negreiro foi regularizado, as bandeiras continuaram agora motivadas pela procura de metais e pedras preciosas. Foram também os bandeirantes que, no final do século XVII, descobriram as riquezas minerais, especialmente o ouro em Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, abrindo assim as fronteiras do Brasil para que o Brasil tivesse o tamanho de hoje, né? Bom, o outro módulo que vai cair na prova é o G4, a formação do território brasileiro, onde a gente foca a cana-de-açúcar, tá? E que o solo de Massapê, uma terra negra, que fez com que a capitania de Pernambuco, a capitania hereditária de Pernambuco, tivesse grande prosperidade, superando a de São Vicente, que não tinha esse solo de Massapê. Com isso, né, foram se estabelecendo os engenhos, aquelas fazendas, né, de cana-de-açúcar muito prósperas no Nordeste, e com isso toda uma estrutura colonial foi formada, né, com a Casa Grande e Senzala, o engenho, o senhor de engenho, a figura do senhor de engenho poderoso, e os escravos negros açoitados, né, para a produção da cana-de-açúcar, né? E a pecuária foi surgida no Nordeste para dar apoio, né, alimentação, suporte alimentício a essas fazendas coloniais que ficavam no litoral nordestino, né? Depois, mais tarde, foram se expandindo para a Amazônia, tá? E mais tarde ainda a ocupação do sul do Brasil, né, com o estabelecimento, né, de colônias na região sul do Brasil, especialmente em Santa Catarina, com a vinda de imigrantes das Ilhas dos Açores, né, que é um arquipélago que fica em Portugal. Então, português, hoje em dia, até hoje, se você for em Santa Catarina, você vai ver muitos descendentes dos antigos açorianos, né? E, finalmente, o módulo G5, que trata da cartografia, né? Lembrando que cartografia, a palavra vem do grego carto. Cartas quer dizer cartas, mapas, e grafia escrita. É a ciência que estuda as representações do espaço, levando em consideração tanto elementos físicos como socioeconômicos. Lembrando que os mapas foram de grande valia, e os cartógrafos, né, que desenhavam esses mapas, de grande valia para o descobrimento da América, o descobrimento do Brasil, né? Ser cartógrafo naquela época e navegador era um bom negócio. Lembrando da escola de Sagres, que teria sido uma escola em Portugal, que reuniu os maiores cartógrafos e navegadores do mundo inteiro, e segundo alguns historiadores, essa escola nunca realmente aconteceu, nunca existiu, foi apenas um estilo de cartografia. Lembramos a forma da Terra, né, que desde os primórdios, desde os antigos gregos, que já sabia que a Terra era redonda devido aos navios, né, que partem em direção à linha do horizonte no mar, e a primeira coisa que desaparece nesses navios antigos é a proa, e para depois, por último, a gente desaparecer as velas, sugerindo que a Terra realmente é redonda, senão desapareceria o navio de uma vez só. A descoberta da latitude e da longitude, né, as coordenadas geográficas que ajudaram bastante nas grandes navegações, e finalmente o estabelecimento dos fusos horários, né, que determinam o horário
em todas as nações. Lembrando que cada fuso tem uma largura de 15 graus, ou seja, de 1 hora. E lembrando também que o Brasil está a menos 3 horas atrasado no meridiano inicial de Greenwich, na Inglaterra. Lembrando também, né, pessoal, que se você pega o mapa mundi, a tua direita, tá, é o meridiano, o hemisfério oriental, que está com horas adiantadas, e a esquerda é o hemisfério ocidental, onde está o Brasil, que está com as horas atrasadas em relação ao meridiano de Greenwich. Pessoal, era isso que eu tinha a revisar com vocês. Boa prova, estudem bastante.